Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Tudo bem, gente? Então, esse vídeo de hoje é para falar sobre a nova edição do jornal Corrente 93. A edição desse mês de janeiro, que está indo para todos os assinantes, irmãos da A, afiliados do Colegiado da Luz Hermética, no dia 23. Eu já enviei um informativo. O que é o informativo Corrente 93? Depois que eu termino a edição total do jornal Corrente 93, que esse mês ficou com 120 páginas, a partir dessa edição eu faço um informativo. Eu retiro os artigos e deixo apenas um ou dois para a pessoa receber e estar estudando e podendo ter contato com a corrente. Então, o informativo Corrente 93, ele é feito a partir do original do jornal Corrente 93. Então, esse mês, o informativo número 4 foi baseado, ele foi montado a partir da edição número 9 do jornal Corrente 93. O link para você, o link dessa edição de janeiro está aqui debaixo do vídeo e também está aqui o link debaixo do vídeo, as informações para o link onde vai te levar as informações para você poder assinar o jornal Corrente 93, caso você queira. De todas as edições do jornal Corrente 93, na minha opinião, essa foi a melhor. Nessa edição, eu dividi em duas sessões. A primeira sessão tratando da fórmula mágica de Babylon e a segunda sessão tratando da fórmula mágica de Therion. Eu tenho aqui a edição do jornal Corrente 93 desse mês e eu vou estar passando os olhos sobre o conteúdo do material. Então, primeiro nós temos saudação ao Sol entrando no signo de Câncer e o rito do carro de Chet. Como o livro Os Rituais do Tarô ainda não está pronto, eu venho publicando nas edições do Corrente 93 a prática que todo probacionista precisa fazer, precisa executar mensalmente para poder entrar no Colegiado da Luz Hermética. O Colegiado da Luz Hermética pede um período de probacionismo de 9 meses. Nesse período, o probacionista faz uma prática de desdobramento astral, de viagem astral, de projeção do corpo de luz com os arcanos do tarô de Thoth. Então, todo mês eu estou publicando essa prática nas edições do Corrente 93, enquanto eu não termino o livro Os Rituais do Tarô, que vai tratar justamente desse período de probacionismo dentro do Colegiado da Luz Hermética. O segundo texto, em seguida, é uma introdução à fórmula mágica de Babylon. Eu venho falando bastante tempo a respeito da diferença entre a fórmula mágica de Babylon e a fórmula mágica de Therion, a Abrahadabra. No editorial desse jornal, eu fiz uma pequena introdução à fórmula mágica de Therion para a exposição que virá na segunda sessão do jornal. Mas esse primeiro artigo, Introdução à Fórmula Mágica de Babylon, é um artigo um pouco mais específico sobre os caminhos desta fórmula mágica dentro da árvore da vida e como a mulher pode estar praticando essa fórmula mágica de maneira mais autêntica, de maneira mais apropriada. Na verdade, esse texto, Introdução à Fórmula Mágica de Babylon, ele é uma preparação ao leitor para o que vai vir nas próximas edições, que são artigos mais profundos sobre a fórmula mágica de Babylon e a fórmula mágica de Therion. O próximo artigo que segue, após esse, na verdade são 156 litanias de adoração a Nossa Senhora Babylon. Essas adorações foram escritas por Raoma Efésia e nós trouxemos agora
nessa edição do Corrente 93, para que ela possa inspirar a prática espiritual de adoração a Babylon, de construção do santuário de Babylon, que toda mulher telemita deveria fazer. O artigo que segue, Jack Parsons, A Mulher Escarlate e a Operação Babylon, é um texto um pouco mais antigo que eu já publiquei algumas vezes na internet e eu fiz um recondicionamento desse texto, coloquei algumas informações novas, tirei outras informações que não eram relevantes, para que nós possamos explorar nessa edição um pouquinho da história do Jack Parsons, um pouquinho da história da Operação Babylon e das suas práticas e o que aconteceu com ele devido a essas práticas envolvendo Babylon, envolvendo a invocação de Babylon. É um texto interessante para quem gosta de um assunto pouco ortodoxo dentro da filosofia de Telemann. Na verdade, Jack Parsons não é visto com bons olhos por algumas pessoas, alguns telemitas dentro da corrente. Mas o trabalho dele tem relevância e é por isso que eu destaquei no jornal esse mês. Após esse estudo do Jack Parsons, eu e minha esposa, Priscila, escrevemos um texto que se chama Babylon, em Telemann e Além. A intenção desse texto foi destacar a energia Shakti Babylon dentro da filosofia de Telemann e depois como nós podemos trabalhar com esta energia, esta mesma energia de Shakti Babylon dentro de outras correntes. Então foi feita uma aproximação também de Babylon dentro da fórmula mágica do Tantra para seguir com algumas explicações, com alguns tópicos sobre a interação de Babylon, sobre outras formas de estar se interagindo com Babylon. Esse artigo, ele dá uma introdução ao artigo que vai seguir, que é um texto do Kenneth Grant que se chama A Mulher Escarlate, onde o Kenneth Grant faz uma aproximação muito precisa e muito profunda entre Babylon e Kali no Tantra. Na verdade, entre Shakti no Tantra. Então também é um texto bastante especial para quem gosta, para quem está na cultura telêmica e gosta de ter assim um aprofundamento, uma visão mais ampla de conceitos telêmicos dentro de outras tradições. O texto de Kenneth Grant, A Mulher Escarlate, encerra a primeira sessão que trata da fórmula mágica de Babylon. A segunda sessão, que trata da fórmula mágica de Therion, começa com um artigo meu que se chama Rota, a respeito do tarô. E em seguida a este artigo, existe um artigo também do irmão Antônio Vicente, que por muito tempo foi o líder da SET, de 2004 a 2014, é uma introdução à cosmogonia de Telemann dentro da Árvore da Vida. Esses dois artigos, eles são uma introdução ao artigo principal dessa edição. O artigo principal dessa edição é uma interpretação minha, pessoal, do Arcano Zero, o Louco, no Tarô de Thoth. Eu estarei apresentando nessa edição a minha própria versão do Arcano Zero e uma descrição do Arcano Zero dentro da Cabala telêmica, dentro da cosmovisão telêmica. Esse artigo ele também está abrindo o início da publicação da minha tese sobre o universo. Dentro da estrutura da A, nós precisamos, com o tempo, construir uma tese sobre o universo. As pessoas costumam não entender muito esse processo, inclusive criticam muito o Crowley, falando que o próprio Crowley não fez a tese dele. Então, na verdade, ele escolheu traduzir um livro de Eliphas Levi como se fosse a tese dele, porque ele disse que nesse livro, uma vez que ele disse que ele é a encarnação de Eliphas Levi, ele disse que tudo que ele queria falar sobre o universo era aquilo que estava contido na obra do Levi. Então ele fez a tradução da Chave dos Grandes Mistérios, colocou no The Equinox a sua publicação da A e chamou isso da sua tese sobre o universo. E muita gente critica isso, fala que ele na verdade não escreveu uma tese sobre o universo. Bom, quando eu olho para a visão e a voz,
quando eu olho para o Liber 418, eu penso que o Crowley ele fez isso de uma maneira muito apropriada. Mas o importante sobre a tese, que poucas pessoas entendem, é que esta tese sobre o universo, ela fala do seu próprio universo. Uma vez que não existe Deus senão um homem neste aion, e que cada homem, que cada mulher é uma estrela, cada um de nós, no devido tempo, deve produzir a sua própria tese, baseando-se apenas nas leis do seu próprio universo, nas consecuções do seu estrelado. Ou seja, cada tese irá refletir o universo de uma estrela. Portanto, eu começo a publicar nessas edições do jornal Corrente 93 a minha tese sobre o universo, que é uma exposição acerca dos arcanos do tarô de Thoth, segundo a minha visão, dentro da Cabala Telêmica. O artigo que fecha essa edição do Corrente 93 é um artigo que eu publiquei há pouco tempo agora na internet, que se chama Choronzon, Internet e Mídia Social. Eu espero fazer um vídeo só sobre esse tema. Rapidamente, Choronzon é um arquidemônio dentro da filosofia de Telemann. Ele simboliza confusão, dispersão e principalmente anti-vontade. Trocando em miúdos, Choronzon é a expressão máxima do nosso ego, que vive lá na coroa do Huash, que é da Ati. Nós temos que tomar bastante cuidado com a confusão e com a dispersão que Choronzon causa no nosso caminho. As mídias sociais, aqui o YouTube, eles demonstram, nos tempos modernos, a atuação imperiosa de Choronzon na mente das pessoas. Infelizmente, isso tem confundido, isso tem atrapalhado o caminho de muitas pessoas, inclusive o meu. É por isso que eu quero fazer um vídeo só sobre esse tema, esclarecendo alguns pontos. De todo modo, eu acho que você vai gostar bastante dessa edição. Eu me esforcei muito para fazer ela. Ela está com 120 páginas e é um caderno de estudos para quem realmente gosta de profundidade na filosofia de Telemann. Gratidão, amor é a lei, amor sob vontade.